Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 391, a Gênesis capítulo 17, segundo advento do Cristo. Então a questão agora é a questão de número 46, que é a sequência, o assunto, onde Kardec nos esclarece da seguinte forma. A grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver naquela época. Olha só. A grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver naquela época. Ele não pôde, devido milhares de fatores, que nós já esclarecemos em outros vídeos anteriores. Por diversos fatores, um desses pontos Kardec não pôde, Kardec não, Jesus não pôde, há 2000 anos atrás, tratar desse assunto abertamente a respeito da reencarnação. Mas vamos dizer, não foi só respeito, ou melhor, não é só respeito, não foi, né? Não foi só respeito da reencarnação, não. Nós podemos dizer que diversos assuntos Jesus não pôde naquele momento abertamente, a não ser através de parábolas, aqui, acolá, né? Transmitindo aqui, transmitindo ali, uma parábola, enfim, esclarecendo daquela forma de acordo com o nível evolutivo daquelas pessoas. Porque os saduceus, eles não acreditavam na reencarnação. Os saduceus, eles não acreditavam nem na ressurreição. Enquanto os judeus, eles já acreditavam na ressurreição, mas não acreditavam em reencarnação. E ressurreição não existe. Então vejamos, eles acreditavam no inexistente e naquilo que de fato existia, era verdade, eles não acreditavam. Os saduceus, eles não acreditavam na vida após a morte. Eles achavam que a vida era uma só. Você nasce, você goza a vida, você morre e acaba. 2023 existe muitas religiões que são assim ainda, né? A gente respeita. Devido ao nível evolutivo de cada pessoa. Mas é porque as pessoas não raciocinam, né? Então, olha só, a grande e importante lei da reencarnação, porque a reencarnação é lei, faz parte dos desígnios de Deus. Não adianta a pessoa dizer, eu não vou desencarnar, eu não vou reencarnar.
não depende da pessoa. É interessante que agora em 2023, alguns cientistas, não vou dizer nem o nome deles e nem o país deles, apenas vou dizer assim. Em 2023, agora, os cientistas, eles anunciaram que até o ano de 2030, então 2023, daqui 7 anos, né? Até o ano de 2030, a humanidade terá conquistado a imortalidade física graças ao avanço tecnológico da ciência. Quantas cabeçadas as ciências já não deram devido ao excesso de orgulho, de egoísmo, e mesmo assim elas ainda não aprenderam e continuam dizendo besteira. Mas isso é o orgulho, isso é o egoísmo, isso é que leva esses cientistas a dizer isso e pensar dessa forma, é o materialismo, é o primitivismo, são seres primitivos, porque vê lá, eles estão preocupados com a imortalidade física. Esse corpo físico aqui, ó. Eles estão preocupados com esse corpo físico aqui. Vejamos bem. Devemos cuidar sim desse corpo físico. Porque esse corpo físico, ele faz parte de um programa evolutivo da alma, do espírito. A doutrina espírita nos esclarece a importância de cuidar do corpo e depois da alma. Não é o contrário. Cuidar da alma e depois do corpo. É cuidar do corpo. Porque se você não cuida do corpo, as enfermidades expulsam a alma do corpo. Porque é assim que acontece no desencarne. A falta de energia vital no corpo físico é que expulsa. Está assim na doutrina. Expulsa, bota a alma para correr, no bom sentido. Desagrega a alma do corpo. Então devemos sim cuidar do corpo físico, mas tendo em mente que esse corpo ele é perecível. Ele morre todos os dias. Bilhões de células morrem todos os dias. E trilhões nascem todos os dias. Isso a ciência já conseguiu comprovar. A ciência já conseguiu provar, através de fatos, que uma pessoa de 90 anos, o seu corpo físico já se modificou, já passou por uma metamorfose de 6 a 7 vezes. Isso equivale a dizer que nós nunca que morremos fisicamente com o corpo que nascemos lá, né? Nós não morremos com o corpo que nascemos. Aquele corpo que
construído ali no ato da concepção, ele dura até mais ou menos ali para os 18, 19, 20 anos. Aquela transformação molecular, as células. Agora, eles estão preocupados com a imortalidade do corpo. Por exemplo, a ciência aqui na Terra promete que até o ano de 2030, daqui 7 anos, a humanidade terá conquistado a imortalidade do corpo físico. Quer dizer, pela eternidade, esse corpo físico. Isso é contra os desígnios de Deus. Porque só se evolui através da reencarnação e da desencarnação. O espírito, ele evolui reencarnando, passando por um período programado na Terra, onde ali ele luta, supera, através da resignação, da aceitação, da humildade, da paciência, durante 80, 90, 100 anos, vamos pensar assim. Ele supera aquela fase. Por exemplo, na condição de homem, 100 anos, tendo aquela experiência, o espírito tendo a experiência na condição de masculino, para que ele consiga de fato evoluir, ele deve desencarnar e reencarnar na condição de feminino. Todos nós passamos por essa fieira evolutiva. 10, 20, 30 vezes o espírito nasce na condição de homem. O mesmo espírito nasce na condição de mulher. Numa existência, aquele espírito X, vamos pensar assim, ele enfrentou milhões de dificuldades para chegar a um cargo máximo, chegar a ser professor, um cientista, mas ele tem que desencarnar para reprogramar, para na próxima existência ele passe por outras experiências. Nas outras existências vai ser médico, vai ser um gari, ele vai ser um mendigo, ele vai ser uma dona de casa, ele vai auxiliar lares, porque para mim não existe empregada doméstica. Eles tinham que mudar esse termo. Não existe empregada doméstica. E sim auxiliar de lar. Ou auxiliar do lar. Auxiliar. Porque essas que são consideradas empregadas domésticas, elas não auxiliam ali onde elas estão auxiliando aquele lar.
e também estão sendo auxiliadas. É o dar e o receber, é o auxílio. Agora, a empregada doméstica, olha que termo. Isso aí é de Karl Marx. Quem considera esse termo empregada doméstica como sendo o termo correto é marxista. É amante de Karl Marx. Eu detesto Karl Marx. Detesto. Respeito, mas detesto. Inclusive tem alguns filósofos aí no mundo que eu não... Mas não vou dizer também, fica para lá, que cada um tem o seu direito. Mas eu não aceito esses termos de forma alguma. Então, auxiliar do lar. Qual é a tua profissão? Auxiliar de lar. Auxiliar do lar. Como aquele outro termo, tem pessoas que dizem assim, fulana é mãe solteira. Não existe mãe solteira. Não existe mãe solteira. Ora, Luiz, não existe o quê? Minha irmã é mãe solteira. Tua irmã é irmã solteira porque você é um ignorante. Porque tua irmã não é irmã solteira, não é mãe solteira. Ah, mas se ela não é mãe solteira, então o que ela é? Ela é mãe. E pronto. Mãe. Esquece. O que importa é o termo mãe. Aqueles outros apegados a Karl Marx também. Ao marxismo, ó. Eu tenho um amigo meu que um dia falou para mim, sei, Luiz, eu não sei se você concorda comigo, mas atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Eu falei, você está totalmente equivocado, meu amigo. Mas por quê? O termo não é esse. Para mim, ao lado de um grande homem há uma grande mulher. E olha lá se à frente desse grande homem, muito à frente dele, que se acha um grande, essa mulher não se encontra. Ele não admitiu. O problema é dele. Quer continuar ignorante, que continue. Problema dele, né? Então, a grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver naquela época, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para suas consequências. Contudo, assentou o princípio da referida lei, mesmo assim ele assentou o princípio da referida lei, como fez relativamente a tudo mais. Então ele assentou o princípio de tudo, mesmo não podendo tratar de tudo naquele momento. Estudada e posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo. A lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho que, sem ela, parecem verdadeiros contrassensos. Eu vou ler um pouco mais rápido para poder terminar agora essa página aqui nesse vídeo, porque depois a gente entra num outro tema. É por meio dessa lei que se encontra a explicação racional das palavras acima, emitidas que sejam como textuais, uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos. É evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que a sua doutrina, mais bem compreendida, foi lei universal, dizendo que alguns dos ali presentes na ocasião veriam o seu advento. Olha a reencarnação. Ele forçosamente se referia
aos que estarão vivos vivos de novo nessa época. Os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado ver tudo que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra suas frases alegóricas. Aliás, algumas de suas predições se realizaram no devido tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que se lhe seguiram e a dispersão dos judeus. Sua visão, porém, se projetava muito mais longe, de sorte que, quando falava do presente, sempre aludia ao futuro. Então, olha só. Sua visão, porém, se projetava muito mais longe, de sorte que, quando falava do presente, sempre aludia ao futuro. Ele nunca deixava de incrementar ali, de mostrar ali àqueles seres a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, de ação e reação. Porque isso tudo são leis. São leis imutáveis. Não são leis mutáveis. São leis imutáveis. São leis divinas. E graças a essas leis divinas, que todos nós, de certa forma, nesse vai e vem, que é reencarna, vive, amealha conhecimento, desencarna, se prepara, programam-se, reencarnam, amealham mais, quitam mais débitos e retornam à pátria espiritual. Como nós estávamos dizendo a respeito dos cientistas que prometem que até 2030 a humanidade terá conquistado a imortalidade do corpo físico. Estão preocupados com a imortalidade física, mas não estão preocupados com a imortalidade da alma. E por incrível que pareça, esses que se preocupam, ou esses que vierem a se preocupar com a imortalidade física, se equivocarão. Se equivocarão. Porque o corpo, ele é perecível, imortal é o espírito. Então, eu posso dizer da seguinte forma: o que a ciência aqui na Terra pode conquistar é um prolongamento maior da existência física. Por exemplo, hoje, vamos dizer assim, vamos esquecer a lei de causa e efeito, ação e reação. Vamos deixar de lado. Porque se nós misturarmos a lei de ação, reação, causa e efeito, aí nós não podemos nem tocar nesse assunto. Mas vamos deixar de lado causa e efeito, ação e reação. Vamos deixar de lado a programação reencarnatória também. Aí, os cientistas conseguem sim prolongar a vida do ser humano de 70, de 80 até para 150, 180 anos. Fisicamente. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso foi Chico Xavier quem disse.
Mas Chico Xavier disse isso? Sim. Chico disse, mais ou menos, eu não me lembro 100%, Chico disse que no nível que nós nos encontramos, temos tudo a temos tudo que conspira a nosso favor para que o nosso corpo físico aguente até 200 anos aqui na Terra. Se nós não aguentamos, porque nos encontramos vinculados a milhões de fatores. E quais são esses fatores? A lei de causa e efeito, ação, reação, programação reencarnatória. Outra questão, aqui no mundo físico, que nós nos encontramos, os agrotóxicos, os produtos químicos que nós ingerimos, isso mata o corpo físico. 70, 80, a pessoa já está se desintegrando. A prova de que pessoas que viviam 90, 100 anos, por que eles viviam esse tudo de tempo? Porque eles ingeriam agrotóxicos naquela época quase que nada. Produtos químicos quase que nada. Enlatados, refrigerantes quase que nada. Vamos para o próximo vídeo.